Oi a todos, bom dia. Dando sequência aos nossos vídeos, hoje eu vou apresentar um vídeo onde eu vou falar um pouquinho sobre o conceito do gradiente de velocidade e a sua aplicabilidade no processo de coagulação. Esse vídeo eu fiz a pedido do Adriano Schott, e que comentou sobre a dificuldade de alguns profissionais no correto entendimento do conceito do gradiente de velocidade, a sua aplicabilidade e especialmente as suas limitações, aonde que eu devo corretamente, quando que eu posso utilizar o parâmetro gradiente de velocidade no dimensionamento de certos processos unitários de grande relevância, seja em estações de tratamento de água, seja em estações de tratamento de águas residuárias. Então, nosso objetivo principal hoje é nós falarmos sobre o conceito do gradiente de velocidade e a sua aplicabilidade. Eu vou me deter mais fortemente no processo de coagulação e depois eu produzo outros vídeos falando sobre o parâmetro gradiente de velocidade em sistemas de floculação e etc. Hoje eu vou me ater mais fortemente a falarmos no parâmetro gradiente de velocidade voltado ao bom entendimento do processo de coagulação. Pois bem, ele é largamente empregado, o parâmetro gradiente de velocidade, para nós entendermos e avaliarmos as diferentes condições de mistura de produtos químicos na fase líquida. Então é muito comum nós sempre definirmos certos valores de gradiente de velocidade e normalmente nós associamos a uma boa mistura de produtos químicos na fase líquida a certos valores de gradiente de velocidade que eu consigo atingir na fase líquida. Como eu disse para vocês anteriormente, ele é um parâmetro de grande relevância quando nós dimensionamos processos de mistura rápida e mistura lenta em etas. Então, a ideia é nós entendermos as limitações que estão envolvidas no parâmetro gradiente de velocidade e, de fato, as melhores condições da sua utilização. Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre o gradiente de velocidade. A gente sabe que em estações de tratamento de águas de abastecimento, a primeira operação unitária é o processo de coagulação. Por que o processo de coagulação ele é relevante? Porque nós já mostramos em vídeos anteriores, nós sabemos que as partículas coloidais, que via de regra eu preciso remover no tratamento de águas de abastecimento, têm carga negativa. Como tem carga negativa, eu preciso de alguma forma desestabilizar a carga das partículas coloidais, possibilitando a sua remoção em operações unitárias situadas a jusante. No caso, eu vou precisar flocular, ou seja, agregar agora os meus flocos, depois separá-los em processo de sedimentação. Mas eu preciso trabalhar a carga das partículas coloidais. E aí nós sabemos que nós temos, preferencialmente, no tratamento de águas de abastecimento, dois grandes métodos de desestabilização da carga das partículas coloidais: o mecanismo de absorção e neutralização, o mecanismo de varredura, ou eventualmente pode acontecer uma combinação de ambos os mecanismos. E isso depende fortemente das condições de operação do processo de coagulação. Como é que nós trabalhamos o processo de coagulação? Eu vou fazer uma breve revisão de tal forma que eu possa justificar a importância do parâmetro gradiente de velocidade e mistura no processo de coagulação. Ora, a gente sabe que no tratamento de águas de abastecimento, basicamente nós utilizamos sais de alumínio e sais de ferro como coagulante. Eles são sais. Quando eu adiciono na fase líquida, o que acontece? Eles se dissociam, formando o alumínio mais 3 e formando o ferro mais 3. Então, eles são sais, se dissociam. O alumínio, ele participa de reações de hidrólise, reações com a água, formando espécies monoméricas e poliméricas com carga positiva e eventualmente com carga negativa. E essas espécies com carga positiva é que são responsáveis pelo mecanismo de absorção-neutralização. Dependendo das condições de pH e dosagem de coagulante, o coagulante pode se precipitar, precipitando na forma de hidróxido de alumínio ou hidróxido férrico, e isso dá origem ao mecanismo de varredura. Ou seja, esses são os aspectos químicos envolvidos no processo de coagulação. E aí, como eu estou colocando o alumínio e o ferro na fase líquida, são sais trivalentes, nós já mostramos que se estabelece um diagrama de solubilidade, e essa solubilidade desse elemento, o alumínio e o ferro na fase líquida, dependem do pH. E aí, dependendo da região aonde que eu melhor opere o meu processo de coagulação, me define o mecanismo de absorção e neutralização, o mecanismo de varredura. Pois bem, esses são os aspectos químicos envolvidos no processo de coagulação. Ou seja, quando eu falo aspectos químicos, isso significa que para uma certa água bruta vai definir um coagulante mais adequado, vai existir uma dosagem de coagulante mais adequado,
vai existir uma região de pH onde esse coagulante vai ter um comportamento ótimo. Esses são os aspectos químicos envolvidos no processo de coagulação. No entanto, a gente tem que entender que eu preciso misturar, dispersar o coagulante na fase líquida. Ou seja, além dos aspectos químicos, que são muito relevantes, eu também preciso dispersar o coagulante na fase líquida de tal forma que eu consiga ter o contato dessas espécies monoméricas, poliméricas, ou seja, eu preciso ter contato do coagulante com as partículas coloidais de tal forma que eu consiga ter o mecanismo acontecendo, o mecanismo de coagulação acontecendo de forma a mais satisfatória possível. Ou seja, existe uma preocupação nossa em nós termos um estudo mais pormenorizado dos aspectos hidrodinâmicos envolvidos no processo de coagulação. Ou seja, a coagulação, na verdade, ela é uma combinação de um aspecto químico, de aspectos químicos, e aspectos hidrodinâmicos. E é justamente aí onde entra o conceito do gradiente de velocidade. Eu vou mostrar para vocês alguns vídeos de algumas misturas rápidas. E a gente vai entender por que é importante você ter uma mistura satisfatória do coagulante na fase líquida, de tal modo que o processo de coagulação aconteça de forma satisfatória. E aí a gente vai ter que ter algum julgamento, mas como é que essa mistura é satisfatória? Ela é adequada? Ela é boa? Ela é ruim? Eu preciso ter um parâmetro. E aí é onde surge o conceito do parâmetro gradiente de velocidade. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou tirar um pouquinho, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui, tirar um pouquinho daqui. Deixa eu mostrar algumas misturas rápidas para vocês. Uma primeira. Vamos lá. Eu vou mostrar uma primeira mistura rápida da ETA Guaraú. Isso que vocês estão vendo aqui é uma mistura rápida. Isso aqui é uma mistura rápida. Então observe o seguinte, eu tenho água bruta chegando na estação e eu tenho o coagulante sendo dosado na fase líquida. Isso aqui é uma mistura rápida. Ou seja, uma primeira preocupação que eu tenho, quando nós estudamos mistura rápida, quando nós estudamos o processo de coagulação em estações de tratamento de água, a gente estuda qual é o melhor coagulante, qual é a dosagem mais adequada, qual é a faixa de pH mais satisfatória para a operação do processo de coagulação. Mas a questão é a seguinte, esse coagulante está se dispersando na fase líquida de forma satisfatória? Ela é adequada? Então, veja que as condições de turbulência que eu estou conseguindo nessa mistura rápida em particular, elas são muito boas. Visualmente, elas são muito boas. Aparentemente, eu tenho uma mistura muito satisfatória do coagulante na fase líquida. Mas eu preciso quantificar isso. Eu não posso simplesmente deixar a um critério visual, essa mistura é boa ou essa mistura é ruim. Eu preciso ter algum critério. Então, essa é uma belíssima mistura rápida, muito bonita, mas a pergunta é a seguinte: ela é adequada do ponto de vista de mistura? Eu preciso ter algum parâmetro que me diga se essa mistura é adequada ou não. Esse é o ponto. Vamos ver uma outra mistura rápida. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver uma outra. É uma outra mistura rápida, também hidráulica. Depois eu vou produzir uns outros vídeos falando sobre misturas rápidas hidráulicas e mecanizadas. Essa é uma outra mistura rápida. Eu tenho aqui chegada água bruta, eu tenho um vertedor retangular e o coagulante está sendo disposto aqui na crista do vertedor. Essa é uma outra mistura rápida hidráulica. Mas a questão é a seguinte, essa mistura é adequada ou não? Visualmente você observa que, puxa, aparentemente sim, ela parece ser adequada. Mas a questão é, eu tenho que de alguma forma evitar a axologia. Eu tenho que colocar algum caráter numérico, algum número, alguma coisa que me diga se é satisfatória ou não. Eu não posso deixar simplesmente de forma subjetiva dizer se essa mistura rápida ela é satisfatória ou não. Eu vou voltar de novo a câmera para lá. Bom, esses vídeos que eu estou apresentando aqui dessas misturas rápidas, eles estão no meu canal. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link caso vocês queiram assistir posteriormente. Essa é uma outra mistura rápida hidráulica. Vamos ver mais uma mistura rápida. Vamos ver mais uma. Uma mistura rápida agora mecanizada. Isso aqui é uma mistura rápida mecanizada, uma estação de tratamento de água que tem uma mistura rápida mecanizada. Eu tenho um equipamento de agitação que de alguma forma me proporciona uma correta dispersão do coagulante na fase líquida. É uma mistura rápida mecanizada.
Mas a questão é a seguinte: ela é adequada ou não? Qual é o critério que eu adoto? Então, esse é o ponto. Então, essa é uma mistura rápida. Eu mostrei 3 vídeos, 2 misturas rápidas hidráulicas, uma mistura rápida mecanizada. Bom, eu vou parar o vídeo é longo, mostram outras partes constitutivas da ETA, mas a ideia agora é nós avançarmos um pouco mais no nosso entendimento. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, vamos voltar, vamos lá. Então agora eu preciso de alguma forma dizer o seguinte: bom, mas essa mistura é adequada ou não? Então daí é que surge o critério do gradiente de velocidade. E por que que o gradiente de velocidade, deixa eu colocar aqui a câmera para não atrapalhar. Por que que o gradiente de velocidade é tão importante? Porque na verdade eu preciso corretamente dispersar o coagulante na fase líquida. Mas por quê? Porque eu preciso ter contato do meu coagulante com as partículas coloidais. Ou seja, eu tenho partículas coloidais na fase líquida. Eu adiciono, eu adiciono o coagulante, mas eu preciso fazer com que o coagulante, uma vez adicionado na fase líquida, ele chegue até a superfície das partículas coloidais, possibilitando a sua correta desestabilização, que pode acontecer por mecanismo de absorção e neutralização, pode acontecer por mecanismo de varredura. Mas eu preciso ter este contato, de tal forma que o processo de coagulação aconteça de forma satisfatória. Por isso é que eu preciso, de alguma forma, levar em consideração, quando nós estudamos o processo de coagulação, eu preciso estudar as condições hidrodinâmicas do escoamento. Quando surgiu o conceito do gradiente de velocidade? Ele surgiu na década de 40 e na década de 50 do século passado, em 1940, 1950, por Kemp e Stein. Eles propuseram o conceito do gradiente de velocidade. E qual que é esse conceito do gradiente de velocidade propriamente dito? Então vamos lá. Imagina o seguinte: eu tenho um escoamento, eu tenho um fluido, eu vou admitir, por facilidade, um escoamento unidimensional. Imaginamos que eu tenha uma partícula neste escoamento, sujeita a esse escoamento, e eu tenho no ponto A uma certa velocidade, velocidade igual a zero, eu tenho no ponto B uma certa velocidade V, e esta diferença de velocidade ela acontece numa certa altura ΔY, numa certa distância ΔY. O que é o gradiente? Qual que é o conceito do gradiente de velocidade? O gradiente de velocidade é uma diferença de velocidade no espaço. Vamos tentar colocar isso agora de forma numérica. Imaginemos que eu tenho um escoamento, onde eu tenha, num determinado ponto, uma velocidade igual a 2 metros por segundo. E em outro ponto, uma velocidade igual a 1 metro por segundo. Por simplicidade, eu vou admitir que essa variação seja uma variação linear. E vamos admitir que esses dois pontos estejam separados por uma distância igual a 1 metro. O que é para mim o gradiente de velocidade? Eu defino o gradiente de velocidade como sendo uma diferença de velocidade no espaço. Como o meu escoamento ele é unidimensional, essa diferença de velocidade está acontecendo apenas numa única direção. Ou seja, eu tenho um dv dy. Se eu estiver me preocupando com valores infinitesimais, então o gradiente de velocidade pode ser entendido como sendo um dv dy, ou seja, um diferencial de velocidade num certo diferencial de espaço. Bom, mas eu posso simplificadamente dizer o seguinte: bom, mas se eu amplificar o meu espaço, ou seja, não trabalhar com diferenciais, eu posso aproximar o meu gradiente de velocidade como sendo um ΔV, ΔY. ΔV, uma diferença de velocidade, ΔY, uma diferença no espaço. Bom, ponto relevante. Vamos fazer o cálculo. Para esta situação, o que é o gradiente de velocidade nesta condição? É um ΔV, ΔY. O que é o meu ΔV? Eu tenho 2 metros por segundo menos 1 metro por segundo. A diferença de velocidade é 2 menos 1 metros por segundo. Mas essa diferença de velocidade acontece em que espaço? Em que comprimento? 1 metro. Então, ΔY é igual a 1 metro. Se eu calcular ΔV, ΔY, numericamente isso é igual a 1, porque 2 menos 1 dividido por 1 é 1. Mas veja, importante, gradiente de velocidade tem unidade. Se nós utilizarmos velocidade no sistema internacional, metros por segundo,
e eu dividir pelo espaço, metro, o gradiente vai ter como unidade segundos a menos 1. Então, nesse caso, quanto que é o meu gradiente de velocidade? 1 segundo a menos 1. Ou seja, a minha diferença de velocidade vai ser igual a 1 metro por segundo, mas isso estará acontecendo num comprimento, numa distância de 1 metro. Isso me confere um gradiente de velocidade igual a 1 segundo a menos 1. Agora faz o seguinte, diminui esta distância de 1 metro para 1 centímetro. Então, a diferença de velocidade é a mesma, é 2 menos 1. Só que agora a minha diferença de espaço é 0,01 metro. Isso me confere um gradiente de velocidade igual a 100 segundos a menos 1. Faz uma outra conta. Imagina que agora essa diferença de velocidade, 2 menos 1, está acontecendo em 1 milímetro, ou seja, 0,001 metro. Agora esse gradiente de velocidade é igual a 1000 segundos a menos 1. Olha que interessante. Quanto maior for o meu gradiente de velocidade, qual que é a minha lógica intuitiva? Eu tenho uma diferença de velocidade que está acontecendo numa distância cada vez menor. Maior o gradiente de velocidade, significa que a minha diferença de velocidade estará acontecendo numa distância cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Isso implica, intuitivamente, eu dizer o seguinte: puxa, então, a turbulência, o grau de turbulência no escoamento, tanto vai ser maior quanto maior for o gradiente de velocidade. Sim, é verdade. Ou seja, nos vídeos que eu mostrei para vocês, vocês observaram uma enorme turbulência no escoamento. Isso significa que maior a turbulência, intuitivamente maior deve ser o gradiente de velocidade, ou seja, a diferença de velocidade deve estar acontecendo no intervalo, numa distância cada vez menor. E isso significa que a mistura, o grau de mistura, deve ser tanto melhor, mais intenso, quanto maior for o gradiente de velocidade. É exatamente esse o conceito. Esse é o conceito do gradiente de velocidade. Só que agora, como é que eu calculo o gradiente de velocidade? Bom, o conceito é esse, mas para as minhas situações, as mais comuns na engenharia sanitária e ambiental, eu preciso de alguma forma calcular o gradiente de velocidade. Então agora nós vamos mostrar como que é possível nós calcularmos o gradiente de velocidade. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um elemento de fluido, nós vamos trabalhar com uma grandeza infinitesimal, um elemento de fluido cujas dimensões sejam um dx, um dy e um dz. Eu vou admitir o escoamento unidimensional, ou seja, ele está acontecendo, está variando apenas numa única direção. Ou seja, a velocidade varia no eixo dos y. E aí, como existe uma diferença de velocidade, um gradiente, uma diferença de velocidade, eu vou dizer que na face inferior deste cubo, dessa unidade de volume, eu tenho uma velocidade v. Na face superior deste cubo, cubo imaginando que sejam arestas iguais, né? Mas vamos lá, a gente consegue entender. Ou seja, nesse elemento de volume, eu tenho uma velocidade v na face inferior, e na face superior eu tenho uma velocidade v mais dv dy vezes dy. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo que a velocidade varia no eixo dos y. Como essa variação é infinitesimal, então eu posso escrever essa variação infinitesimal como sendo v mais dv dy vezes dy. Ou seja, isso aqui é v mais dv, porque a velocidade está apenas variando no eixo dos y. É v mais dv. Bom, o que eu vou fazer com esse elemento de volume? Eu vou definir o gradiente de velocidade da mesma forma como nós fizemos anteriormente. O que é o gradiente de velocidade? É uma diferença, é um dv dy. É uma diferença de velocidade por uma certa diferença de espaço. É dv dy. Esse é o conceito de gradiente de velocidade. Lembrando sempre que o gradiente de velocidade não é uma grandeza adimensional. Ele tem unidade. E no sistema internacional, se a velocidade for metros por segundo, se a distância for metros, a unidade do gradiente de velocidade vai ser segundos a menos 1. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer o seguinte: se esse escoamento está submetido a uma velocidade v e na face superior um v mais dv, eu vou dizer o seguinte: eu vou calcular a potência que é dissipada nesse escoamento em razão dessa diferença de velocidade. E como é que eu vou fazer? Lembra que isso aqui é um elemento de volume. Potência é uma força por uma velocidade.
Potência, por definição, é uma força por uma velocidade. O que eu tenho nesse elemento de volume? Eu tenho uma potência dissipada. Mas eu sei que eu tenho uma força agindo no escoamento e eu tenho uma velocidade. Bom, então vamos lá. Como é que eu posso calcular a força que está agindo nesse elemento de volume? Lembra que eu estou admitindo a existência de um escoamento. Existe um escoamento. Que força que age nessa face superior e inferior do cubo? Uma tensão de cisalhamento vezes uma área. É uma força de cisalhamento. Como é que eu posso calcular essa força de cisalhamento? É uma tensão de cisalhamento vezes uma área. Que área que é essa? Uma área dA. Que nesse caso, essa área dA, ele é um dx, né, vezes um dz. Dx dz é, para mim, esta área dA. Ou seja, a força que age no escoamento é uma tensão de cisalhamento vezes o elemento de área, um dA. Só que eu tenho uma força agindo na face superior do cubo e na face inferior do cubo, do meu elemento de volume. Como é que é a minha força superior, na face superior? É esta tensão de cisalhamento vezes uma área dA, que vai multiplicar um V mais um dV dy, dy. E na face inferior, eu vou ter uma tensão de cisalhamento vezes o elemento de área dA, que vai multiplicar uma velocidade V. Agora o que eu vou fazer? Eu vou simplificar essa expressão. Ora, tal dA vezes V menos tal dA vezes V vai cortar, vai eliminar. Então, essa potência dissipada neste escoamento pode ser calculada como sendo uma tensão de cisalhamento vezes uma área dA, que vai multiplicar dV dy vezes dy. Vamos agora trabalhar com esta expressão. Vamos trabalhar com esta expressão. Vamos lá. Bom, eu preciso de alguma forma começar a colocar aquilo que eu conheço. Vamos pelo mais simples. Bom, o que é dA? dA é dx dz. Então, esta potência dissipada é uma tensão de cisalhamento vezes um dV dy, que vai multiplicar agora um dx dy dz. Veja que isso aqui é volume. É o volume deste elemento infinitesimal. Bom, vamos lá. Então, o dA eu já consegui me virar. Agora eu preciso calcular uma tensão de cisalhamento. E aí, o que nós precisamos fazer? Bom, eu vou admitir a validade. Vamos admitir escoamento vamos admitir escoamento laminar, por facilidade. No escoamento laminar, a gente sabe que essa tensão de cisalhamento ela pode ser escrita como μ vezes dV dy. O que é o μ? É o coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido, e dV dy é justamente o gradiente de velocidade. É a variação da velocidade no espaço. É o dV dy. É o gradiente de velocidade. Ora, eu tenho um tal. O tal está aqui. Mas eu preciso eliminar o tal daqui. Então eu vou partir do pressuposto que o escoamento é laminar. Eu posso dizer que o tal é igual a μ dV dy. Eu vou substituir esta expressão aqui. Ou seja, eu tenho a minha expressão original, eu tenho tal, vou fazer essa substituição, e aí eu sei que a potência dissipada nesse elemento de volume, o que é? É μ vezes dV dy, vezes dV dy, vezes dx dy dz. Só que veja, eu preciso agora, eu estou trabalhando com um elemento de volume. Eu preciso agora calcular essa potência dissipada no escoamento todo. Então, eu preciso integrar essa expressão. Ou seja, eu vou integrar esse dp para calcular a potência e vou ter que integrar esta expressão. Logicamente, por quê? Porque, em tese, o gradiente de velocidade ele deve ser função do espaço. E aí eu tenho que fazer uma integração volumétrica para poder calcular o gradiente de velocidade no elemento, no volume todo. Vamos fazer essa integração. E aí o que eu obtenho? Se eu integrar a potência, o dp, eu tenho potência. O μ é constante, sai fora da integral. dV dy, dV dy também sai fora. O dx dy dz é uma integral volumétrica, é volume. Portanto, eu obtenho essa expressão. Agora, o que é dV dy? Por definição, dV dy é o gradiente de velocidade e que normalmente nós indicamos pela letra G maiúscula. Por definição, dV dy é o gradiente de velocidade. Mas é o que eu quero. O que eu quero calcular é justamente o gradiente de velocidade.
e que eu sei que ele é uma diferença de velocidade no espaço. Então, se eu substituir nessa expressão dv dy por g, eu posso dizer que a potência que é dissipada no escoamento, ela é igual a μ vezes g ao quadrado vezes o volume. Ou seja, isolando o gradiente de velocidade, o que é que eu tenho? O gradiente de velocidade, por definição, ela é uma potência dissipada no escoamento, dividido pelo coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido, é uma propriedade física do fluido, dividido pelo volume. Este, portanto, é o conceito do gradiente de velocidade se nós olharmos do ponto de vista macro, ou seja, é uma potência que eu estou dissipando no escoamento. Questão de unidades, que é muito importante. Gradiente de velocidade, segundos a menos 1. A potência que é dissipada no escoamento, ela é em watts. Por que ela é em watts? Porque essa equação ela é dimensionalmente correta. A potência é em watts. μ é o coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido, em newtons por segundo por metro quadrado. E o volume é aonde esta potência está sendo dissipada, é onde essa energia está sendo dissipada. Então, este é o conceito do gradiente de velocidade. E aí, muitas vezes, nós observamos o seguinte: olha, quais são os valores considerados ótimos, por exemplo, para a operação de um processo de coagulação? Quais são os valores ótimos de gradiente de velocidade? Se você for buscar na literatura, nos bons livros, existe a recomendação de que, por exemplo, se eu estiver trabalhando no mecanismo de coagulação por varredura, é recomendável nós trabalharmos com gradientes de velocidade iguais ou superiores a 300 segundos a menos 1. Se nós estivermos trabalhando no mecanismo de absorção e neutralização, conveniente que o nosso gradiente de velocidade seja igual ou superior a 1000 segundos a menos 1. E aí nós temos esses valores de referência para uma boa operação do processo de coagulação quando nós trabalhamos com sais de alumínio, quando nós trabalhamos com sais de ferro. Ou seja, são valores considerados adequados e que me garantem que eu tenho uma mistura adequada do coagulante na fase líquida, ou seja, eu consigo garantir bom atendimento àquele aspecto hidrodinâmico do processo de coagulação, ou seja, a correta mistura do coagulante na fase líquida. Pois é, agora a gente tem que discutir algumas questões relevantes do parâmetro gradiente de velocidade. Vamos lá. Qual é a primeira questão que vocês vão, todo mundo deve ter pensado isso, vai levantar e vão falar. Mas espera um pouquinho. Na hora em que a gente admitiu o cálculo do gradiente de velocidade, vou voltar à transparência aqui atrás, aí fica mais fácil para a gente lembrar. Eu fiz a seguinte hipótese. Veja bem, eu tenho aqui uma tensão de cisalhamento aplicado numa face do fluido, ou seja, nesse elemento de volume. E aí, essa tensão de cisalhamento, eu disse o seguinte: vamos admitir que o meu escoamento seja laminar. Então, esta tensão de cisalhamento para escoamento laminar, ela pode ser escrita como μ vezes dv dy. Então, eu fiz esta hipótese. E a partir desta hipótese, eu eliminei a tensão de cisalhamento e deu origem a um dv dy, que é o próprio gradiente de velocidade. Essa foi a hipótese que eu fiz. Verdade. Mas acontece o seguinte: isso. Os nossos escoamentos não são laminares. A totalidade dos nossos escoamentos na engenharia sanitária e ambiental, eles são turbulentos. Então, essa expressão tal igual a μ dv dy, ela não é válida. Eu tenho que levar em consideração um coeficiente de viscosidade turbulenta no fluido, que é de muito difícil obtenção. Então, o primeiro ponto relevante, para que eu possa, a expressão que nós obtivemos e que nos permite calcular o gradiente de velocidade, partir do pressuposto que o escoamento é laminar. Mas os nossos escoamentos não são laminares, eles são turbulentos. Então, é uma primeira grande limitação do parâmetro gradiente de velocidade. É o primeiro ponto que nos chama a atenção. Segundo, eu obtive uma expressão para cálculo do gradiente de velocidade. Só que eu fiz uma abordagem unidimensional. E eu disse, olha, a velocidade varia somente no eixo dos y. Ou seja, eu fiz uma abordagem unidimensional. Mas os nossos escoamentos, eles não são unidimensionais. Via de regra, quando eu tenho misturas rápidas, bom, lembre-se dos vídeos que eu mostrei para vocês, os escoamentos, eles são tridimensionais. As velocidades variam no eixo do x, variam no eixo dos y, variam no eixo do z, variam em função do tempo. Então,
é uma hipótese simplificadora, mas que, na verdade, não representa a nossa realidade prática na operação de sistemas de mistura rápida. Ou seja, não representa os nossos escoamentos reais. É uma segunda limitação do parâmetro gradiente de velocidade. O gradiente de velocidade, ele varia no espaço. Lembra que nós fizemos uma integração do gradiente de velocidade ao longo de um volume, porque eu sei que o gradiente de velocidade tende a variar espacialmente. Mas por que acontece isso? Porque as velocidades elas são diferentes ponto a ponto do fluido. Vamos imaginar um escoamento em regime permanente, para facilitar o nosso raciocínio. Eu tenho diferentes valores de gradiente de velocidade ao longo de um mesmo volume. Então, o gradiente de velocidade tende a variar no espaço. Quando nós calculamos o nosso gradiente de velocidade, partindo da hipótese de que o gradiente de velocidade é uma potência dissipada por unidade de volume, eu estou fazendo um cálculo de um valor médio. No entanto, o gradiente ele varia no espaço. Eu calculo um valor médio, mas ele varia no espaço. É uma terceira grande limitação do parâmetro gradiente de velocidade. Mas agora nós temos que falar no seguinte: tá bom, nós temos uma série de limitações. No entanto, embora o parâmetro gradiente de velocidade ele apresente inúmeras limitações, o seu uso ele é consagrado no tempo. Ou seja, ele foi um parâmetro proposto em 1940, 1950. Vamos para facilitar a nossa conta, vamos admitir aí, 1950. Nós temos de 1950 até hoje, nós temos mais de 70 anos. Nós temos 70 anos de obras que vêm sendo projetadas com o parâmetro gradiente de velocidade. E por meio de visualização, de estudos, onde nós observamos o comportamento de inúmeras misturas rápidas, sejam em escala de laboratório, sejam em condições de campo, nós conseguimos definir valores de gradientes de velocidade, calculados desta forma, ou seja, G igual a uma potência dissipada por unidade de volume, ou seja, com todas as suas limitações, nós calculamos esse valor de gradiente de velocidade médio por uma certa unidade de volume, um gradiente de velocidade médio, mas nós conseguimos definir certos valores de G que me garantem, com base em resultados de campo, que as condições de mistura são adequadas. Ou seja, o uso do parâmetro G ele é consagrado no tempo em função de certos valores de G, onde nós observamos em campo excelentes condições de mistura e ótimas condições operacionais para o processo de coagulação. Ou seja, embora ele tenha limitações, ele vem sendo utilizado há tanto tempo com bons resultados e que dificilmente hoje os profissionais têm optado por parâmetros diferentes, por outros parâmetros. E por que a gente fala isso? Por que eu comento isso com vocês? Porque é muito comum nós trazermos muitas dificuldades no uso do parâmetro gradiente de velocidade. Muitas pessoas comentam das suas limitações. Ah, mas o parâmetro gradiente de velocidade, ele parte do pressuposto que o escoamento é laminar, ele não é, o escoamento é turbulento, o escoamento é tridimensional, nós fazemos um cálculo baseado no escoamento unidimensional. Sim, é verdade, tem uma série de limitações. No entanto, nós temos valores ótimos estabelecidos ao longo do tempo e que nos garantem que as condições de mistura, para nós, são adequadas. E a questão é a seguinte: existe algum parâmetro melhor? Tem algum parâmetro que hoje é mais satisfatório do que o gradiente de velocidade? Existe algum parâmetro que, de alguma forma, me permite avaliar a condição de mistura na fase líquida que seja melhor que o gradiente de velocidade? Até o momento, não. Existem estudos pormenorizados que utilizam mecânica dos fluidos computacional, que utilizam ferramentas ultra sofisticadas, mas não são práticas. Nenhuma delas é suficientemente prática e até hoje nos permite, por exemplo, desprezar ou retirar o gradiente de velocidade dos nossos cálculos diários. Ou seja, apesar das limitações, não tem nada melhor. E como não tem nada melhor, nós continuamos adotando o parâmetro gradiente de velocidade para avaliar condições de mistura em processos de coagulação, em processos de floculação e em processos de mistura no projeto de operações unitárias em ETAs e ETs. Não tem nada melhor. E como o parâmetro G, a eficiência dele, os bons resultados, em função de inúmeras obras em funcionamento, há mais de 80 anos em observação, nós conseguimos garantir, olha, se nós tivermos
valores de gradiente de velocidade dentro desses valores, olha, a minha condição de mistura é muito boa. Por quê? Porque a obra me diz isso. Os resultados em campo me dizem isso. Então, para nós, é um parâmetro excelente. Ou seja, não existe nenhuma grande dificuldade no uso do parâmetro G na engenharia sanitária e ambiental. Não existe. Ele é relativamente fácil de ser utilizado. Ele é relativamente fácil de ser calculado. Os parâmetros que nós temos de projeto estão embasados em inúmeras obras em funcionamento no mundo inteiro há mais de 80 anos. Então não tem nada de difícil, não tem nada de complicado. Então esse é o conceito do parâmetro gradiente de velocidade. Essas são as suas limitações. No entanto, como nós não temos nada melhor, nós vamos continuar utilizando o parâmetro gradiente de velocidade por um bom tempo. Tá bom? Então, basicamente, esse era o conceito que eu gostaria de trazer para vocês nesse vídeo. Posteriormente, eu vou produzir outros vídeos falando sobre misturas rápidas hidráulicas, misturas rápidas mecanizadas. Eu vou produzir alguns outros vídeos mostrando como que é possível nós agora calcularmos o valor do gradiente de velocidade, mostrando alguns exemplos práticos. Vocês vão observar que não tem dificuldade nenhuma, ele é muito simples, mas é importante que nós entendamos a origem do parâmetro gradiente de velocidade. É importante que a gente entenda as suas limitações e, logicamente, nós temos que ter clareza como é que nós utilizamos o parâmetro gradiente de velocidade para avaliar condições de mistura, tá bom? Então, esse é o ponto principal que eu queria trazer para vocês no vídeo. Se porventura vocês quiserem estudar com um pouco mais de cuidado, por meios de cálculos, como que é possível nós calcularmos o gradiente de velocidade em unidades de mistura rápida, em sistemas de floculação, para quem não sabe, eu tenho um livro, escrevi um livro no ano de 2017, chama-se Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação de Estações de Tratamento, com foco em projeto, com foco em operação. Esse livro pode ser adquirido diretamente no site da Amazon ou pode ser adquirido diretamente no site da própria editora, é o Grupo GUIM. E lá, esse livro, nós falamos especificamente sobre dimensionamento, projeto, dimensionamento e operação de estações de tratamento de água. E lá, logicamente, nós utilizamos o conceito, largamente, empregamos largamente o conceito do gradiente de velocidade. Lá nós temos inúmeros exemplos de cálculo numa série de capítulos construídos para isso. Tá bom? Então, gostaria de agradecer a vocês a atenção de assistir esse vídeo até o final e até os nossos próximos vídeos.